Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o fisiologista Hugo Tadashi Kano. O Hugo, ele é coordenador do laboratório de movimento na clínica Move to Health em São Paulo e é fisiologista do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a ideia com você aqui, Hugo, é estar discutindo a respeito da avaliação do gasto energético, seja durante o repouso, seja durante as atividades. Primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade aqui com a gente. Tudo bom, João? Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Muito obrigado pelo convite e vamos lá compartilhar conhecimento, falar sobre o gasto energético. Bom, então, como a gente já falou, o gasto energético diário, ele engloba o gasto energético em repouso, o gasto energético, que também é chamado de gasto energético basal, né? O gasto energético para algumas atividades fisiológicas, por exemplo, para digestão de alimentos, né? Então, às vezes a gente pensa muito no quanto tem de caloria no alimento, mas não pensa que o corpo gasta energia para digerir aquele alimento. E o gasto energético durante o esforço, né, ou durante a atividade física. Então, a ideia aqui é entender um pouquinho cada uma dessas etapas para que a gente possa entender um pouco como calcular o gasto energético ao longo de um dia. Né? Começando com a taxa metabólica basal, o que ela é e qual que é a importância dela? Bom, taxa metabólica basal, ou TMB, que vocês vão encontrar o pessoal falando, escrevendo por aí, também conhecido como taxa metabólica de repouso, né? Essa quantidade mínima de energia que o nosso corpo precisa para manter, sustentar nossas funções vitais. Isso no estado de repouso, né? Então, essa TMB, ela é calculada, ou melhor, mensurada, sem a realização de atividade física. Isso inclui aí a obtenção, a mensuração de funções vitais por meio da respiração, circulação sanguínea, funcionamento dos órgãos, como coração, pulmões, rins. Ela leva em consideração todas essas variáveis, até mesmo a manutenção da temperatura corporal no estado de repouso. Qual que é o gasto energético precisamente disso? Está embutido nessa taxa metabólica basal. Então, é o valor calórico, gasto calórico que o corpo utiliza para se manter vivo, funcionando durante o repouso. Ela representa uma grande parte do nosso gasto energético ao longo do dia, ou seja, diário total. Ele está entre 60% a 75%. Isso pode variar dependendo da idade, da massa, da composição corporal, do gênero, outros fatores relacionados ao estado de saúde. Então, identificarmos com precisão essa taxa metabólica basal, ela é fundamental para entendermos as necessidades calóricas no primeiro momento no estado de repouso, o que serve aí como base para planejar melhor a adequação alimentar e os treinamentos, independente de qual seja a modalidade. Pensando aí, por exemplo, em atletas, pessoas com objetivos específicos como perda de peso, ganho de massa muscular, ela tem uma importância primordial. A gente consegue ter essa ideia mais precisa desse gasto energético. Ótimo. Bom, depois a gente vai discutir um pouco como que pode ser feita essa avaliação, tá? Mas acho que é importante a gente entender alguns parâmetros que vão levar a uma variação do gasto energético, né? Porque nem todo mundo gasta a mesma quantidade de energia durante o repouso e isso vai muito além da idade, né? Porque muitas vezes a gente pega aquelas tabelinhas que falam de idade, e isso tem um grau de imprecisão muito alto, né? Sim. A primeira coisa, como é que a massa muscular, a composição corporal, né? De que forma que a composição corporal influencia no gasto energético basal? As pessoas falam, a gente ouve muito que quanto maior a massa muscular, maior a taxa metabólica basal. Isso é um fato, porque o tecido muscular, ele é caro, é muito custoso, né? A sua manutenção é necessária muita energia. Então, por isso que o indivíduo que tem um aporte maior de massa muscular tem que gastar uma energia maior para sustentá-lo, para a sua manutenção. Logo, um gasto
uma taxa metabólica basal maior em relação a quem tem um menor aporte de massa muscular. Ou pegando esse mesmo indivíduo, quando ele tinha menos massa muscular e mais massa muscular, com mais massa muscular ele vai ter uma TMB maior. Ou seja, mesmo no repouso, o músculo gasta energia mais do que os tecidos. É a manutenção do músculo, né? Ótimo. Só de manter esse músculo ali em repouso já gasta energia. Assim como os órgãos, mesmo quando não estão no devido uso, em repouso, os órgãos também gastam energia. Ótimo. Obviamente que existe uma variação ao longo da vida do indivíduo de massa muscular total, né? De composição corporal, mas quando se ajusta para a questão da composição corporal, como é que a idade vai influenciar no gasto energético basal? Pensando na idade, com o avançar da idade, nós temos também, né, uma queda de atividade dos nossos tecidos e órgãos. E, consequentemente, nós temos uma redução dessa taxa metabólica basal. Então, o indivíduo idoso de 65, 70, 80 anos de idade, ele tem uma atividade menor, seus tecidos e órgãos também estão no ritmo, numa atividade menor, logo essa taxa metabólica basal tende a ser menor em comparação quando ele tinha seus 20, 30, 40 anos de idade. Ou seja, o rim usa menos energia, o intestino usa menos energia e assim por na verdade, diante. uma atividade menor, né? Sim. Os órgãos acabam tendo uma atividade menor, logo acaba gastando menos energia. Tá. Variação entre homens e mulheres? Existe sim, né? Os homens eles acabam tendo, eles têm uma taxa metabólica basal mais alta do que as mulheres, devido também a uma atividade de diversos tecidos e órgãos, entre eles principalmente a massa muscular, né? Tem um aporte maior e logo uma atividade maior em relação ao gênero feminino. Ótimo. Alimentação, a gente discutiu aqui alguns aspectos de como a alimentação influencia, mas ela vai mudar, ela vai ter um gasto energético específico, mas como ela pode influenciar a taxa metabólica basal em si? A taxa metabólica basal, então, um padrão alimentar, vamos colocar assim, como por exemplo de restrição, né, de alimentos, faz com que o nosso organismo entenda que estamos num ambiente de carestia de alimentos, de falta de alimentos, de jejum prolongado. Então, o que o nosso organismo faz? Ele gasta menos energia e tende a acumular, né, o pouco que tem na forma de gordura. Então, entre eles também acaba tendo um processo aí de queda de massa muscular para gerar energia para acumular na forma de gordura, porque ele entende que está num momento, ambiente de falta de alimentos. Isso tende a reduzir nossa taxa metabólica basal. Ele tende a ser econômico. Ele entende que como não tem alimento, então vou ter que diminuir a atividade de todos os órgãos, vou ter que acumular energia, por exemplo, na forma de adiposidade, né? É um modo econômico. Não posso gastar. Se eu não posso gastar, porque eu tenho que sobreviver, então nossa taxa metabólica basal de repouso diminui. Ótimo. E nesse sentido, aí é uma outra discussão que a gente tem aqui quando está falando da parte nutrição, né? É muito comum as pessoas começarem a ter uma restrição calórica com o objetivo de perda de peso. Tem uma perda de peso inicial satisfatória em cima disso, né? E aí de repente parece, olha, eu continuei fazendo a dieta, continuei fazendo o mesmo exercício, só que parei de perder peso, né? E talvez seja esse o fator, né? Quer dizer, de alguma forma o corpo entendeu que você estava numa restrição calórica e entrou no modo em que ele gasta menos energia para se manter, né? É até interessante, né? Fazendo um jogo rápido aqui, na faculdade eu tinha um equipamento que verificava justamente esse gasto calórico de repouso e a gente testava em nós mesmos, em colegas de faculdade, para aprender a mexer no equipamento, ver os resultados. E a gente fez isso ao longo de 6 meses com um indivíduo ali que estava fazendo justamente essa restrição. O gasto, não vamos mudar o que você está querendo para sua vida, só vamos querer avaliar tipo, a cada 2, 3 meses. E caiu o gasto calórico de repouso dele, de 1.600 para 1.300. É uma diferença que pode ser significativa, a gente vai discutir um pouco mais isso depois, Então. né? Condições climáticas, né? Então a gente sabe que o clima também faz a gente usar
o ser humano é um indivíduo homeotérmico, né? Ou seja, ele tende a manter a mesma temperatura independente do clima, né? Então, como é que as condições climáticas afetam o gasto energético basal? Então, condições climáticas, em especial, por exemplo, o frio, a gente tende a aumentar o gasto energético de repouso porque o corpo precisa de energia para se manter aquecido. Por outro lado, em dias muito quentes, observamos uma redução, né, dias cronicidade, né? Inúmeros dias e muito quentes tende a ter uma queda porque não há tanta necessidade assim para manter o corpo na temperatura ideal. Ótimo. Uso de substâncias, de medicamentos. Pode sim, porque primeiro tem a questão da metabolização desse medicamento, dessa substância que já vai levar ao gasto energético, e depois esse medicamento, substância, se tiver um efeito, melhor dizendo, estimulante, termogênico, aí vai aumentar também essa taxa metabólica basal. Vamos pegar aqui o exemplo, por exemplo, da cafeína, né? Então, aí é uma outra discussão se isso deve ou não ser feito, mas algumas pessoas acabam. A cafeína é considerada um alimento que ajuda no emagrecimento, por quê? Porque ela aumenta a frequência cardíaca, então, ou seja, ela tem esse efeito termogênico, ao mesmo tempo que ele não oferece calorias adicionais aí para a dieta, né? Então, obviamente que existe uma adaptação, é uma coisa que talvez não tenha um impacto, mas de fato ela pode levar a um aumento no gasto energético. Aí, né? Sim, sim. Tendo a dose adequada para aquele indivíduo para ter esse efeito termogênico, aumenta sim, mas a gente sabe que a cafeína, no caso, a médio e longo prazo, vai perdendo o seu efeito, né? Mas sim, no início tem o aumento da taxa metabólica basal. Não é muito grande, mas tem. Ótimo. Aí tem mais dois itens que eu queria levantar. Primeiro, problemas de saúde. Então, aquela pessoa que está eventualmente numa gripe ou que está com alguma condição ou outra de saúde, o que acontece aí com? O indivíduo está com uma infecção. Nós temos um aumento do gasto energético porque o sistema imune ali trabalhando para combater, eliminar esse agente infeccioso. E aí, geralmente, se a gente está com alguma infecção, a gente acaba ficando em estado de repouso, né? Descansando. Só que por dentro, o nosso organismo está ali, trabalhando para combater, e isso eleva o gasto energético. Existem condições como, por exemplo, hipertiroidismo, que aumenta a taxa metabólica de repouso, hipotiroidismo, que pode reduzir uma doença como, por exemplo, obesidade, também ela diminui esse gasto energético. Você tem uma perda de massa magra, você tem um menor aporte de massa magra, você tem uma adiposidade maior, também que leva a essa redução do gasto energético, entre outras condições também clínicas que vão aí regulando, né, para mais ou para menos essa taxa metabólica basal. E o último fator que influencia nisso, deixei por último porque talvez é um que é mais importante para as pessoas entenderem isso, a gente vai discutir um pouco sobre isso até por questão de obesidade, que é a genética. Né? De que forma a genética contribui com o gasto metabólico basal? Tá? No caso da genética, né, existem indivíduos que vão ter uma maior propensão, né, ou melhor, maior suscetibilidade ou menor suscetibilidade a uma taxa metabólica basal acelerada, ou o contrário, uma taxa metabólica basal, né, mas é reduzida, lentificada. Existe sim a influência da genética, mas ainda assim o peso dela não é tão grande, né, quanto outros fatores que a gente acabou de citar. Salvo algumas exceções que são raras, né, que a genética vai ter um pouquinho mais de peso, que aí são processos patológicos aí no ponto de vista de genética clínica, mas de maneira geral a influência que a genética causa ela não é tão grande. A gente consegue, por meio de outros fatores, regular essa taxa metabólica basal com mais força, com mais importância. Ótimo. Eu deixei por último, por quê? Porque de fato é uma coisa que muitas das pessoas obesas usam para justificar a obesidade. Né? E de fato existem famílias onde o número de pessoas obesas é muito grande. Né? E assim, de fato, a gente não está querendo negar
o papel da genética, né? Quer dizer, especialmente numa pessoa sedentária, o gasto energético basal ele corresponde a uma porcentagem muito maior do gasto energético total, né? E aí quando a pessoa tem uma genética que faz com que o gasto energético basal dela diminua bastante, obviamente que é uma tendência de acúmulo de peso mesmo com uma dieta bem equilibrada, bem regulada, né? É que o pessoal acaba deixando o estilo de vida por último para apontar, né? Exato, exato. Quer dizer, aí eu acho que são dois pontos. Quer dizer, acho que primeiro que nessas pessoas a ênfase na atividade física tem que ser ainda maior, porque assim, a gente não vai mudar a genética, então vamos aumentar o gasto energético total, né? Quer dizer, essa necessidade de atividade física é maior, não adianta, às vezes elas insistem demais na dieta e sem aumentar o gasto energético vai ser muito difícil perder peso para essas pessoas, né? E um outro ponto a considerar, normalmente as famílias têm hábitos incomuns, né? Então, a família inteira é obesa, mas a família inteira tem hábitos que talvez sejam inadequados. Aí acho que é um ponto a levar em consideração. Aí é uma discussão mais para um conteúdo falando mais sobre obesidade, tudo isso, mas só para ter cuidado com essa questão da genética, porque ela, assim, ela tem influência, mas não dá, bom, a gente não tem como culpar ela está lá e a gente vai ter que contornar para evitar, e é totalmente plausível você evitar a obesidade nessas pessoas, quer dizer, né? Ninguém é obeso simplesmente por uma questão genética, né? Exatamente. Ótimo. Ah, bom, eu queria que você falasse antes, só para finalizar a parte do gasto energético basal, a importância do gasto energético basal dentro do gasto calórico total de um indivíduo, ou seja, ela mais, ela corresponde a uma parte alta, a uma parte menor. Qual que é a importância disso para a pessoa? Tá? Esse gasto calórico diário total, ele pode representar ali entre 60%, 70%, 65% do gasto total no dia. E ele é importante sabermos desse valor, porque a partir daí, que, por exemplo, a adequação alimentar, que é o nutricionista vai ter uma ideia mais precisa do ponto de vista quantitativo da adequação alimentar. Da parte de treinos, dá para ter uma ideia também desse estado de saúde do ponto de vista de gasto energético de repouso e também do quanto de gasto energético vai ser acrescentado por meio do treinamento. Então, é uma informação de base para que os demais profissionais possam estruturar da melhor maneira possível suas condutas, seja do ponto de vista de alimentação, como do ponto de vista de treinamento. Aí pensando para diferentes objetivos, né? Perda de peso, manutenção, ganho de massa muscular, melhora de rendimento. Ótimo. Bom, e só para a gente ter uma ideia do impacto aí da taxa metabólica basal, eu queria só que você me desse algumas referências, né? A gente discutiu aí vários ah, fatores que vão contribuir para uma maior ou menor taxa metabólica basal. E você está habituado a fazer essas mensurações, a gente vai discutir isso um pouco daqui a pouco, da taxa metabólica basal. Eu quero só que você me falasse um pouco dos limites, quer dizer, uma pessoa que tem um gasto energético basal muito baixo ou daquela que tem um gasto metabólico basal muito alto, qual que é valores aí de padrão, só para a gente ter essa ideia dessa variação? Cara, não estou Olha, pegando aqueles casos raros, uma tá, pessoa, mas assim, pro dia a dia, né? Quer dizer, uma tá. pessoa que tem um gasto baixo, que você fala, esse gasto é realmente bastante baixo, ou o cara, não, ele tem um gasto realmente muito alto. Então, pensando aí em saúde e doença, tem uma paciente que ela tem ali por volta dos 30 anos de idade, sedentária, um grau de adiposidade considerável ali, tá? Na obesidade grau 1 e sem atividade física, massa muscular baixa também. Eu obtive ali, fez a avaliação do gasto calórico de repouso e deu 800 calorias. E aí ela começou a fazer exercício físico, adequação alimentar, ela já está no sobrepeso ali, no meio do sobrepeso, pensando em IMC. Ela teve um ganho considerável de massa muscular, está tendo mais autonomia nas atividades dela, uma disposição maior. Isso em pouco mais de 6 meses que a gente conseguiu melhorar, intervir.
e o gasto energético dela agora está um pouco acima dos 1.200, 1.240 e pouco. É um exemplo. Tem um indivíduo acho que que... acho que se a gente pegar esse exemplo que você deu, né? Quer dizer, acho que é só para a gente pontuar aqui a importância disso, né? Quer dizer, ela teve um aumento de 50% no gasto energético basal dela, né? Então, Então, o que, que eu quero chamar atenção para isso aqui? Essa pessoa, no dia que ela está em repouso, ou seja, no dia que ela está no escritório dela, trabalhando, é, se ela a alimentação que ela teria que ter para equilibrar o gasto energético, ou seja, para não ter nem ganho nem perda, seria 50% menor do que nessa nova condição. Né? isso. E aí eu queria chamar a atenção disso por quê? Porque é muito comum a gente ver pessoas, principalmente pessoas mais idosas, sedentárias, com algum grau de obesidade, que falam, olha, eu estou me alimentando da melhor forma possível, eu só como ah, vegetais, uma alimentação de alimentos saudáveis, nada de alimento processado, e continuo ganhando peso, né? Quer dizer, então, quer dizer, quando você pega esses limites, o gasto energético é tão baixo que não adianta, não é a alimentação que vai resolver isso, né? Acho que aí é apontar que ela tem outras coisas que precisam ser feitas para aumentar o gasto energético dela, seja o gasto basal, seja o gasto, vamos dizer, com atividade, né? Por outro Isso. lado, quando a gente pega um atleta, ah, a atividade dela vai ser importante, sim, mas aí nessas pessoas fisicamente mais ativas, a dieta vai ter um papel muito mais importante nas variações de peso do que a atividade física em si. Né? Sim. A gente pega, por exemplo, tem um atleta que eu avaliei recentemente, na natação, 20 anos de idade, prova de curta distância, 1.900 calorias. Ótimo. Isso você está falando basal, né? Quer Basal, dizer, você está pegando uma basal. que tinha 800 e a outra que tinha É, 1900. só para ter uma ideia E aí você está falando isso no repouso, a gente não está falando quanto que ele gasta para fazer exercício, né? Então acho que dá para exatamente, ver bem aí esses dados, né? essa disparidade, né, que Eu não queria tem entrar isso. muito nisso, que eu acho que é uma questão mais técnica, mas só para você falar Só para ter rapidamente aí para as pessoas uma ideia entenderem, de como que você avalia a taxa metabólica basal? como que eu Como, avalio. como que Ó, você faz essa mensuração? tá. Tem equações, tem fórmulas matemáticas que usam variáveis da pessoa, gênero, massa corporal, estatura, né? E aí são equações preditivas. E recentemente, com o avanço da tecnologia, a gente está conseguindo obter carrinhos metabólicos. Então, hoje em dia, a gente faz, por meio do carrinho metabólico, uma calorimetria indireta. Eu consigo verificar justamente o quanto de oxigênio eu inspiro, quanto de CO2 eu expiro, e a partir daí ter uma ideia de gasto energético por quilo de peso corporal, de massa corporal, perdão, e também uma ideia de metabolização de substratos pelo quociente respiratório, onde eu divido CO2 por O2. Ótimo. Do ponto de vista clínico, como é que você usa essa informação? Porque olha, é natural que você entende, olha, aquela pessoa é uma pessoa sedentária, obesa, baixa massa muscular, ela vai ter uma taxa metabólica basal baixa. O outro vai ter uma taxa metabólica mais alta. Agora, qual a importância de você ter essa mensuração? Qual a importância de você ter feito esse teste nessa pessoa que está com 800 de gasto basal e de ter feito um outro teste nessa de 1900? É simplesmente para controle de dieta ou ela vai te ajudar para alguma intervenção aí? Tá. No primeiro momento, já me dá uma ideia de estado de saúde. Claro que antes eu faço uma anamnese, pois se é um indivíduo que tem um hipotireoidismo e tem um gasto calórico baixo, eu já esperava por isso. Mas muitas vezes tem condições de saúde, ou melhor, processos patológicos que eu não vou identificar já de primeira, mas pelo gasto calórico eu vou ter uma ideia desse estado de saúde comprometido. Além disso, nesse tipo de tecnologia que eu pego O2 e CO2, eu consigo ter uma ideia de que tipo de substrato energético essa pessoa está utilizando no estado de repouso. Se ela está utilizando mais gordura no estado de repouso, então ela tem uma maior facilidade de manutenção de peso. Mas se ela está utilizando mais carboidrato no estado de repouso,
né? Então, muito provavelmente está depletando estoques de glicogênio, entre eles glicogênio muscular. E a gente observa que são indivíduos que com baixo gasto energético e um quociente respiratório que indica predomínio de carboidrato como fonte energética em repouso, ela tende a ter uma menor massa muscular e maior acúmulo de gordura, de adiposidade. Isso já dá um norte de estado de saúde, de disfunção metabólica desse paciente. Isso em repouso. Ótimo. Bom, saindo da taxa metabólica basal, o corpo também usa energia para digestão de alimentos. Então, isso não está incluído na taxa metabólica basal. Mais uma vez, quando a gente falou inicialmente da dieta, a gente está falando mais de uma dieta hipercalórica ou hipercalórica, como que o organismo reage a isso. A gente não está falando da energia que é gasta para digerir os alimentos, que é uma energia, em alguns casos, consideráveis, né? Uhum. E essa energia é importante quando você pensa nas escolhas de alimento, porque muitas vezes, vamos dizer, até um tempo atrás, uma das dietas mais conhecidas era aquela coisa, a dieta dos pontos, né? Então, quantas calorias você está comendo ao longo do dia. Mas pouco valor se dava para quanta energia você estava usando para aqueles alimentos, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco o que que muda você comer uma quantidade de arroz correspondente a 200 quilocalorias ou comer um bife que tenha 200 quilocalorias. Do ponto de vista desse nosso motorzinho na hora de digerir a comida, né, as proteínas elas vão ter um custo maior energético para serem quebradas e digeridas em relação aos carboidratos. Então a gente observa que, né, um padrão alimentar ou refeições que possuem mais proteínas do que carboidratos tende a ter um maior gasto energético daquele tipo de ação, que é a digestão de alimentos. Assim como também para gorduras, a gente observa diferenças de gasto energético para carboidrato e proteínas. Ou até mesmo as proteínas. A gente sabe que o brasileiro tem muito costume de ingerir proteínas com alto teor de gordura. E aí a gente vai observando essas variações energéticas para o processamento, para a digestão desse alimento. Ótimo. E aí é entender que não adianta só olhar quantas calorias o alimento tem, mas o quanto que ela vai te exigir de esforço para digerir, né? E um último ponto, você falou da questão de carboidratos, proteínas e gordura, mas tem também a questão do processamento, né? Então, quanto mais processado um alimento, menor o gasto energético. Então, vamos pegar, por exemplo, ah, um bife vai gastar mais energia do que uma carne moída. Basicamente seria isso, né? Um purê de batata vai gastar menos energia do que uma batata inteira. Isso, tem essa diferença também. Ótimo. Bom, acho que deu para entender isso. E aí, agora partindo para o gasto energético com esforço, com atividade, né? Então, basicamente, acho que é fácil as pessoas entenderem que à medida que você faz mais esforço, você aumenta o seu gasto energético, ou seja, você vai ter um gasto energético total. A questão é como medir isso, né? E uma das formas mais utilizadas é o que a gente chama de METs, né? Ou um termo em inglês que seria Metabolic Equivalent Task. Então, ali existem tabelas que indicam, quer dizer, um MET seria o que você gasta no repouso, e aí aquela atividade pode ter 2 METs, 3 METs e assim por diante, né? Agora, como é que a gente pode calcular o gasto energético durante um exercício considerando os METs? Tá. Então esse MET, que é uma unidade de medida justamente para expressar esse gasto energético físico, energético de uma atividade, né, a gente pega ele e multiplica o valor desse MET pela duração dessa atividade em horas e pelo peso corporal em quilos. E isso também tem um outro fator que influencia nesse cálculo, que é também o tipo de modalidade. Então nós temos ali tabelas que mostram justamente como que é esse cálculo baseado nessa duração, no peso corporal em quilos e o tipo de atividade que está sendo realizada. Se é uma caminhada leve, caminhada moderada, vigorosa, se é uma corrida, se é uma natação, se é um balé, yoga. Existem tabelas com os fatores de multiplicação específicos para cada um deles, que vai norteando, facilitando a nossa vida na hora de calcular com mais precisão esse gasto energético em atividade. Ótimo. Mas vamos pegar, por exemplo,
o futebol, né? Então, essas tabelas de referência, eu peguei no caso do futebol mais para a gente ter essa discussão, mas obviamente isso vale para qualquer atividade, né? O gasto energético num futebol casual, aquele jogo recreativo, não competitivo, seria de 7 METs, ou seja, você gastaria mais ou menos 7 vezes a energia metabólica basal, né? Já um futebol competitivo, isso seria de 10 METs, né? Ah, o problema é que a variação de esforço nessas atividades ela pode ser bastante importante, né? Ou seja, é muito difícil você querer dizer quanta energia uma pessoa joga porque ela está fazendo um jogo recreativo, né? E depois que ele não está levando outros aspectos, seja climáticos, por exemplo, que vai influenciar o quanto. Então, aquela pessoa que está jogando num sol de 35 graus é diferente de uma pessoa que está jogando num clima mais ameno. Ela não está considerando a umidade do ar que também influencia o gasto energético, não está avaliando uma resposta individual, né, para o estresse e tudo isso, né? Então, o que pode ser feito nesses casos para você ter vamos dizer, uma maior precisão nessa avaliação do gasto energético? Tá? Então, pensando, por exemplo, no futebol como exemplo, esses cálculos eles são médias, né? Tendências centrais aí do que foi observado, do que foi calculado. E geralmente são os jogadores de linha. Então, por exemplo, só de dividir o jogador que está ali, a linha e o que está no gol, já tem uma diferença discrepante. E dos demais, já vai ter uma outra diferença discrepante entre as posições. Zagueiro, zaga, defesa, meio e ataque, já tem uma diferença. Dentro de cada zona, nós temos também diferença entre o zagueiro e o lateral, por exemplo, de demanda energética. Como você comentou, aspectos climáticos, tem um jogo que vai ser mais corrido, outro que vai ser menos. Então, essas tabelas, elas são aproximações e não vão considerar todos esses fatores. Dependendo da modalidade, é possível utilizar exatamente o valor que consta nessa tabela. Quando não, como por exemplo futebol que tem muita variação, pelo que eu observo, também conversando com profissionais da nutrição, que são os que acabam utilizando mais, por causa do cálculo da parte quantitativa de calorias na hora de fazer uma adequação alimentar, eles procuram obter outras informações, como por exemplo, qual é a posição? É um ponta? É um lateral? Que tem uma atividade maior? Aí há uma estimativa, né, no sentido de incremento de METs, para poder acabar não subestimando ou superestimando o cálculo aí energético de consumo. Ótimo. Agora, existem atualmente, então, alguns dispositivos, principalmente alguns relógios GPS, que têm ajudado nesse sentido, né? E aí eles avaliam, vamos dizer, usam a frequência cardíaca e outras informações para poder calcular o gasto energético. Seria talvez uma forma mais precisa de você ter o gasto energético, vamos dizer, durante a atividade, porque a gente já viu no cálculo da energia basal que, como que é calculado, acho que tem uma forma que são mais precisas, de troca gasosa, tudo isso, né? Agora, você não faz isso durante o exercício. Esses relógios, eles têm ajudado para pensar em gasto energético? Sim, sim. Pensando nos dois extremos. Tem o MET, que acaba muitas vezes subestimando, e tem as trocas ventilatórias que não tem aplicação na prática para o monitoramento ou no dia a dia. Né? Ele é mais um teste ou uma avaliação pontual. E aí no meio termo, que tem uma variação menor, vamos colocar assim, né? E tem maior aplicabilidade, são os monitores de frequência cardíaca, seja por um smartwatch, um relógio, ou outros tipos de acessórios, tipo portáteis, né? Que consegue colocar no corpo e não impedindo a prática da atividade. E que, inclusive, acaba sendo a ferramenta mais utilizada até o momento para ter uma ideia dessa atividade, desse gasto calórico em movimento. Ótimo. E aí, assim, quando você pensa numa atividade física, então você foi ali fazer um spinning na academia, você teve um gasto energético X, mas a gente sabe que nas outras horas após aquela atividade, seu corpo continua gastando mais energia.
Esses cálculos, essas fórmulas, como o uso dos METs, elas já levam isso em consideração, ou seja, esse gasto subsequente, ou não? Não faz esse cálculo. Por isso que, aí, por exemplo, o relógio que tem um monitor de frequência cardíaca e a partir disso ele consegue ter uma estimativa mais precisa do gasto calórico em atividade, acaba sendo uma boa alternativa, porque a gente consegue monitorar, né? Tipo, Quanto ela foi, pós o aumento no gasto energético de repouso, vamos dizer assim. Né? isso, ele consegue monitorar melhor. Porque, por exemplo, eu acordei, tomei o café da manhã, esperei fazer a digestão, fiz um treino ali de 1, 2 horas, e depois o resto do dia, como que se comportou, como que foi meu gasto calórico. Pela frequência cardíaca é uma das métricas que me dá um norte de como se comportou, como foi a variação. Ótimo. Hugo, acho que deu para entender bem aqui essa questão de avaliação do gasto energético, é uma informação que em alguns casos pode ser importante do ponto de vista clínico, é importante também para pensar em dietas, né? Para entender as respostas que a gente tem a diferentes intervenções e também para que as pessoas entendam ali, quando está querendo perder peso, mesmo que não seja a avaliação, mas o como é que o corpo gasta energia, né? Porque isso é fundamental quando se fala em controle de peso. Sim, sim, com certeza. Ótimo. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar aqui com você em outras discussões aqui. Muito obrigado, João, pela oportunidade. Espero que todos tenham gostado. E estamos junto aí. Até a próxima para a gente poder trocar figurinhas do conhecimento. Obrigado mais uma vez, Hugo. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos.